Bom dia, meus queridos alunos do quinto ano, como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de matemática, a gente vai trabalhar com os números mistos, tá? Mas antes da gente iniciar o nosso vídeo, como é de costume, eu gostaria de fazer a chamada. E eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários da plataforma, vocês continuem colocando, que estão presentes, assistindo aos vídeos, fazendo as atividades, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês aqui pela plataforma, tá bom? Então agora eu vou fazer a chamada para que a gente possa iniciar com a nossa aula de hoje de matemática sobre números mistos, certo? Então vamos lá. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória, certo? Então agora eu quero chamar a atenção de vocês para cá. Para que vocês me acompanhem, vocês podem pegar o livro de matemática de vocês e abrir na página 64, tá? E aí eu vou ler um probleminha matemático que foi de onde eu tirei esse meu primeiro exemplo aqui. Vejam só. Eurico comeu dois sanduíches inteiros e mais um quarto de outro sanduíche. Que fração representa a quantidade de sanduíches que Eurico comeu? Dois sanduíches inteiros, mais um quarto de outro sanduíche. Então, essa fração aqui, ela representa, tá certo? A parte de sanduíches que Eurico comeu. Então, a parte inteira é representada pelo 2. E a parte fracionada é representada por um quarto. E como é que a gente lê? A gente lê dois inteiros e um quarto. É assim que a gente lê esse número misto aqui, certo? Então, vejam, números mistos, tá? São a junção de inteiros e frações em um mesmo número. Inteiro, número 2, porque Eurico comeu dois sanduíches, tá certo? E a fração 1/4. Note que Eurico comeu, como eu já disse, dois sanduíches, mais uma fração de outro sanduíche. E para representar essa quantidade, utilizamos os números mistos, tá? Então, acredito que até aqui vocês entenderam, né? Números mistos, eles vão ser formados, compostos pelo número inteiro e uma parte fracionada. Eu acredito que até aí vocês já fixaram, né? Parte inteira, número 2, porque foram dois sanduíches que ele comeu inteiro. E a parte fracionada foi um quarto de outro sanduíche. Então, a gente lê dois inteiros e um quarto. Correto? Né? Entenderam essa parte? Então, agora a gente vai para a próxima parte. Vejam só. Nós conseguimos, na matemática, transformar um número misto em fração imprópria. Que é quando a gente tem o numerador maior que o denominador. Isso é o que é uma fração imprópria, quando a gente tem o numerador maior que o denominador. Lembrem lá a minha primeira aulinha de frações. E aí, o que é que eu vou fazer para transformar essa fração, né, esse número misto, numa fração imprópria? Eu vou multiplicar o denominador pela parte inteira e vou somar essa multiplicação com o numerador. Enquanto que o denominador, eu repito, vou transformar aqui esse número misto numa fração imprópria. Vou repetir o denominador aqui, que é 4, tá? Estou repetindo. E agora, para eu encontrar o numerador, eu vou fazer o seguinte: multiplicar a parte inteira pelo denominador e o resultado somar ao numerador. 2 vezes 4, 8. Mais 1, 9. Então, essa é a minha fração imprópria. 9/4. 2 vezes 4 mais 1 igual a 9. Então, a gente repete o denominador e multiplica a parte inteira pelo denominador e soma
ao numerador. E aí a gente encontra o numerador. Temos aqui uma fração imprópria. Mas se eu quiser transformar uma fração imprópria, onde eu tenho o numerador maior que o denominador, em um número misto, o que é que a gente faz? A gente vai, olha, dividir o numerador pelo denominador. Correto? Então, vamos lá. 9 dividido por 4 vai ser igual a 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8, 1. Então, como é que eu vou extrair daqui o número misto? O divisor, tá, meus amores? O 4 aqui, ele vai ser o denominador. Denominador. O resultado aqui será o número inteiro. O número inteiro. A parte inteira do número misto. E o quociente será o numerador. Quociente não, né? O resto. Quociente é a parte inteira. E o resto será o numerador. Dito isso, a gente tem a parte inteira, o quociente como a parte inteira, 2. O divisor como denominador e o resto como numerador. Acabei de transformar um número misto, é uma fração imprópria, no número misto. Certo? Então, agora a gente vai para mais alguns exemplos, tá bom? Vou apagar aqui o quadro e a gente vai para mais alguns exemplos. Porque a gente tem que praticar para fixar esse conteúdo na memória. A gente tem que praticar. Praticando, a gente fixa o conteúdo na memória. Certo? Então, vejam só. Eu aqui tenho alguns exemplos para vocês aqui, que a gente vai fazendo juntos, tá? Eu vou colocar aqui para vocês alguns números mistos para a gente transformar em fração imprópria e algumas frações impróprias para a gente transformar em números mistos, tá bom? Então, vou colocar aqui números mistos para serem transformados em frações impróprias. Números mistos. E a gente vai transformar eles em frações impróprias. Vou colocar aqui 2 inteiros e 6 sétimos. Vou colocar aqui 2 inteiros e 3 nonos. Vou colocar aqui também 3 inteiros e 5 nonos. Tá? E vou colocar uma última aqui, 5 inteiros e 6 décimos. Tá? Então, esses números mistos aqui que eu coloquei para vocês, esses exemplos, a gente vai transformar eles em frações impróprias, que é quando a gente vai ter o denominador, o numerador maior que o denominador, tá bom? Então, vamos lá. Eu, para transformar um número misto em fração imprópria, o que é que eu faço aqui? Eu vou repetir o denominador, certo? Que é 7. E a gente vai multiplicar a parte inteira pelo denominador e somar ao numerador para encontrar o numerador e transformar esse número misto numa fração imprópria. 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Transformei esse número misto numa fração imprópria. Vamos para o próximo. Repito o denominador e vou multiplicar o denominador pela parte inteira e somar ao numerador que a gente já tem aqui. Então, repito aqui ó, o denominador. 2 vezes 9, 18, mais 3, 21. Vamos para o próximo aqui. Repete o denominador e a gente vai
multiplicar o denominador pela parte inteira, que aqui é 3, vezes 9, e somar ao numerador que a gente já tem aqui na questão. 3 vezes 9, 27, mais 5, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Aqui, ó, fração imprópria. E aqui eu vou pro próximo. 10 aqui eu vou repetir. Parte inteira multiplicada pelo denominador mais o numerador. Repito o denominador. 5 vezes 10, 50, mais 6, 56. Essas são as frações impróprias que foram transformadas, né, a partir dos números mistos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Então, agora que a gente já fez a transformação dos números mistos para frações impróprias, eu vou trazer para vocês novos exemplos de frações impróprias sendo transformadas em números mistos, tá? Então, eu vou apagar aqui e vou colocar para vocês alguns exemplos de frações impróprias sendo transformadas em números mistos. Frações impróprias aqui, que são aquelas frações que vão ter o numerador maior que o denominador. Impróprias. Então vamos lá. Impróprias, não impróprias. Impróprias. Vou colocar aqui o exemplo. 8 terços. Vou colocar o exemplo 25 nonos. Vou colocar o exemplo aqui. Colocar o exemplo aqui 19 quintos. E vou colocar o exemplo aqui 36 sétimos. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai dividir, né, o numerador pelo denominador. Vou começar por aqui. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, eu vou ter aqui 2. 2 vezes 3, 6. 8 vezes 6, 2. Como é que eu vou transformar essa resposta aqui no número misto? Dessa forma aqui. O divisor é a parte do denominador, correto? Vou até separar aqui. O resultado aqui, o quociente, vai ser a parte inteira e o resto, o numerador. Aqui não fez nem tanta diferença, porque a gente tem 2 inteiros, 2 terços. Mas o resto é o numerador e o quociente é a parte inteira. Vamos para o próximo. 25 dividido por 9. Vamos lá. Aqui, 25 dividido por 9, eu posso dizer a vocês que eu vou ter aqui 2. Por quê? 2 vezes 9 é igual a 18. Vou pedir emprestado 1 aqui, 2, vou colocar no 5 e o 2 passa a ser 1. 15 menos 8. Quanto é que vai ser? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu vou ter 7. 1 menos 1, 0. Então, vamos transformar essa divisão aqui no número misto. Então, eu vou colocar aqui denominador, o divisor, que é 9, certo? Parte inteira, o resultadozinho, aqui, quociente, e o resto, numerador. 2 inteiros, 7 nonos, correto? Vamos para a próxima. 19 quintos. 19 dividido por 5. Eu vou ter aqui
3, que é igual a 15, certo? 9 menos 5, 4. 1 menos 1, 0. E aí eu vou transformar. Vou botar aqui mais para baixo. Isso aqui. 36 sétimos. Transformar. Número 5 aqui é igual ao denominador. Número 4 ao numerador. E número 3 à parte inteira. Certo? E aí agora eu vou para o último exemplo. 36 sétimos. 36 dividido por 7. 5. 5 vezes 7, 35. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0. Então vamos lá. 7 é o denominador. 5 é a parte inteira. E 1 é o numerador. 5 inteiros e 1 sétimo. Esse é o número misto sendo transformado a partir da fração imprópria 36 sétimos. Ok, meus amores? É isso, tá certo? Esses são alguns exemplos que eu queria trazer para vocês de transformações de números mistos em frações impróprias e de frações impróprias em números mistos. Então, dito isso agora para vocês, eu vou explicar a atividade de casa. Como tarefa de casa, vocês vão fazer as páginas 65 e 66, tá? E aí eu vou explicar para vocês. No primeiro, observe as figuras e escreva a fração imprópria e o número misto. Então, você vai ter que escrever a fração imprópria e o número misto. O inteiro aqui, vou dar um exemplo. Aqui na letra A. Vou fazer só a letra A para vocês. Vou apagar aqui e fazer apenas a letra A para vocês. Apenas a letra A. Olha só. Na letra A. Na letra A aqui, do primeiro quesito, eu tenho o seguinte. Eu tenho 3 bolas pintadas totalmente, o inteiro, né? E uma bola só, que ela tem 2/5 pintados. Então, a parte inteira aqui será 3 e 2/5 será a parte fracionada. Então, aqui eu já tenho o número misto. E ele quer que a gente dê o número misto e a fração imprópria. Então, a partir do que eu ensinei, vamos transformar esse número misto em fração imprópria, onde a gente repete o denominador e multiplica o denominador vezes a parte inteira e soma ao numerador, onde eu vou ter 3 vezes 5, 15, mais 1, 16. Então, na primeira questão, a gente vai ter o número misto 3 inteiros, 2/5, e a fração imprópria 16/5, certo? Então, da mesma forma que eu fiz... Ah, não é 1 não, gente, é 2 aqui. Me perdoem, aqui é 17. Tá? Então, da mesma forma que eu fiz essa questão, vocês vão fazer a letra B, a C, a D e a E, do mesmo jeito. No segundo, escreva o número misto correspondente a 3 inteiros e 2 nonos. Isso aqui é super fácil, a gente vai só interpretar a pronúncia, né? Como está sendo falado aqui. Então, 3 inteiros e 7 nonos, 3 inteiros e 7 nonos. Estão vendo? Letra B, ele diz 3 inteiros e 7, 3 inteiros e 7 nonos é a letra B. A letra A, ele diz aqui que é 3 inteiros e 2 nonos. Então, 3 inteiros e 2 nonos. E assim vai, tá? No terceiro, escreva como lemos os números mistos. 2 inteiros e 1/8. 8 inteiros e 1/3. E assim vocês vão fazer. No quarto, escreva a fração imprópria e o número misto que representa cada situação. Letra A. Marcos todos os dias bebe 2 garrafinhas de água, mais metade de uma garrafinha. Então, esse terceiro aqui, eu vou fazer só a letra A. Número misto. 2 garrafinhas o inteiro, mais metade de uma. 1/2. Fração imprópria aqui.
2 vezes 2 vezes 2, mais 1. Eu tenho 2, 5 meios, tá? Então, vocês vão fazer dessa mesma forma, A, B, C e D. Então, meus amores, essas são as atividades de casa de hoje, do conteúdo de números mistos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouquinho como transformar um número misto em uma fração imprópria e como transformar uma fração imprópria em número misto, a pronúncia que a gente lê os números mistos e, enfim, é isso. Tenham um bom dia, tá? Que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje e até amanhã, se Deus quiser, com mais um vídeo. Tchau!